Olá, boa tarde. Hoje a nossa live será afeto e desafeto no contexto familiar. Está no meu livro Relação Pais e Filhos e seus reflexos. Ele é um livro que ajuda os pais a entenderem como eles foram criados e como estão criando seus filhos. Estão criando da maneira que foram criados, que estão mudando. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda. Boa tarde, Camila, Paulo, Joãozinho, Tiago, a Sônia, boa tarde. E como é a sua família, o seu contexto familiar? Seu afeto, desafetos, que é normal, né? Somos seres humanos. O excesso que traz sofrimento, né? Físico, mental, psicológico, é uma tortura, porque é um ambiente que é para ser tranquilo, acolhedor, de amor, de compreensão, de aconchego, de conflitos, mas muitas vezes não temos da maneira que gostaríamos. Na frase aqui do começo do livro, ele é assim, está aqui escrito: a família é a nossa base, e mesmo sem ter esse apoio, precisamos nos agarrar a nós mesmos, porque somos movidos por uma força interna chamada fé. Já nascemos com esse potencial, não precisamos de ninguém, precisamos do hold, né? Precisamos ali do acolhimento, do manejo, mas até certa idade. Depois precisa voar, precisa ficar ali grudado na família o tempo todo com medo de voar, com medo. Quer dizer, fica ali olhando, querendo sair, imaginando, criando sonhos na mente, e na ação não tem nada, porque com medo de não conseguir, com medo de não ter a proteção que tem em casa. Então, este medo que a pessoa cria leva muitas vezes a um conflito interno que pode, né, desencadear em qualquer fase da vida, na infância, na puberdade, na adolescência, na fase adulta, na velhice. Não tem idade para voar esse conflito que fica sem ser elaborado pela necessidade do outro, que sempre buscamos suporte no outro. Não esquecemos que já temos o nosso próprio suporte. Isso é inato, vem de dentro e é construído, né, nas relações familiares e sociais no meio onde é vivido. Como é a minha relação familiar? Fui feliz com minha família? O que eu não quero repetir? Daria a mesma educação que tive a meus filhos? O que eu faria diferente? Quais são os meus afetos e desafetos dentro da minha família? Vocês já prestaram atenção? Porque é uma relação amor e ódio, né? Tem tudo dentro do contexto familiar, mas só que o que? Não tem afinidades muitas vezes. Tem com um, tem com outro, mas não quer dizer que não ame. Agora, o jeito de agir com um é diferente de agir com outro, e as pessoas falam que gosta mais de um, gosta mais de outro. Não é, é afinidades. E quando não tem essas afinidades, que vem o desafeto, precisa existir respeito, porque deu vida. Independente do que você está fazendo com a sua vida, que é um problema que é seu, você veio à sua vida. Como você fez, é um problema seu. Não adianta culpar o outro, por mais que também que tenha parte, tem parcela por muitas coisas que deixou de fazer, mas é o quê? Eu não posso dar o que não tem.
Nada justifica, mas cada um só dá o que tem, não pode dar o que não tem. É como se eu não tivesse, a pessoa não ter o conhecimento que tem hoje. Porque se tivesse o conhecimento que tem hoje, seria diferente, mas mesmo assim vai depender de como os filhos veem. Não quer dizer que está dando tudo, fazendo tudo, mas vai depender de como, né, o filho está vendo ali a esposa, o marido, enxerga o contexto familiar, enxerga a atitude do outro. Por isso, para poder entender, se colocar no lugar do outro, para poder compreender e entender. Aceitar não quer dizer... entender não quer dizer que eu aceito. Obrigada, Paulo, pela flor. Obrigada a todos. Fique à vontade para dar flores, coraçõezinhos. Pode compartilhar a live. Pode fazer perguntas. Fique à vontade. Como é que está o seu contexto familiar? Tem afeto? Tem desafeto? Como está? Está bem? Tem uma boa tarde? Tem uma relação tranquila, acolhedora? Ou muitas vezes fica mais tempo no conflito? E aí causa uma relação com convívio muitas vezes difícil de lidar, né? Você é do Rio Grande do Norte? O RN, boa tarde, RN. Boa tarde, aqui é de São Paulo. Eu sou do sul da Bahia, Itabuna, mas moro em São Paulo. Sou escritora, psicóloga da abordagem humanista e faço as lives para dar um suporte às pessoas no convívio em um todo. Na terça-feira tem a live da ansiedade, é tudo sobre os meus livros de ansiedade. Na quinta-feira, a condição humana no planeta Terra. E hoje, a relação pais e filhos e seus reflexos. Tem livros físicos e tem e-books pela Amazon. Ou pode me pedir inbox, caso alguém queira. Fique à vontade para fazer perguntas. A relação familiar é um desafio constante. Adequar-se às pessoas diferentes é um grande desafio, tanto para os pais quanto para os filhos que esperam ter suprida todas as suas necessidades. Ambas se moldam ao meio que vivem. Por isso, precisamos fazer uma reminiscência para analisar a vida que se teve com o que se tem hoje e os conflitos quais podem estar ligados a um passado que não volta. Esquecê-lo não podemos, mas é possível dar-lhe um novo significado. Então, só dá um novo significado a partir do momento que ressignificamos, olhar aquela situação difícil, de dor, de conflito, de desafeto, pelo lado afetivo, pelo lado bom. Uma emoção que você tenha vai suprir todas aquelas que dói. Uma lembrança que você tem, que você fechar os olhos, você vai arremete até certa idade. Tem gente que vai 2, 3 anos, 5 anos, tem gente que não consegue. Você faz essa lembrança quando está com raiva do seu pai, da sua mãe. Lembre de como foi cuidado, lembre dos momentos que tiveram juntos, lembre do que essa pessoa fez por você, ou que não lembre, procure ouvir histórias do que essa pessoa fez com você, e aí você vai ressignificando, porque para não ficar o ponto negativo daquela pessoa na sua vida, que pode levar à depressão, pode levar ao conflito interno que afetam todo o corpo, mente e espírito, todas as áreas na nossa estrutura. Espiritualidade, que não é religião, é a fé em você, a família, o profissional, o social, que ele abrange um todo quando temos um conflito interno que não é ressignificado.
causa muita dor por não saber lidar com essas angústias. Aí vem a depressão, vem as tentativas de suicídio ou suicídio, vem dentro das relações de um todo, tem os conflitos, aquela inquietação, a busca incessante do amor, né? Não tem amor próprio, fica ali apegada às pessoas com medo de não ser amada e não ser aceita, então se sujeita a muitas coisas e cria uma dependência emocional, porque eu precisei em algum momento da minha vida na infância e não tive da maneira que eu gostaria. Não é que não teve da maneira que a gente gostaria. Aí leva os conflitos para o agora, traz para o presente, para a vida atual nossa, da nossa vida. Por isso que temos que desenvolver essa capacidade de autoconhecimento, de se colocar no lugar do outro, de resiliência, para entender como foi criado, como está vivendo hoje, como vai criar seus filhos, como estão criando seus filhos. Essa forma que estrutura o ser em um todo, porque precisamos estruturar para não adoecer, para não vir os transtornos mentais, para não vir aquela angústia da compulsão, porque vem tudo, a ansiedade, os traumas, as compulsões. Ah, que bom que você sabe o que você falou assim, eu sei o que fazer. Então, é uma forma de como a gente lida com o outro, né? A gente faz, sabemos o que fazer, fazemos, mas muitas vezes para aquela pessoa não é aquilo que gostaria, não é do jeito que ela espera. Aí vem as frustrações uma atrás da outra. Então, o acúmulo de perdas e frustrações na nossa vida nos leva ao sofrimento do agora, do hoje, o que estamos vivendo no hoje, o que a pessoa está vivendo no agora, no hoje. Dentro de todas as áreas, de uma área, da outra, vai naquela que a pessoa canaliza, que é mais frágil. Porque tem pessoas que é mais frágil no lado afetivo, no lado profissional, no lado social, outras em todos os lados. Então pega naquele ponto mais fraco daquela pessoa, que ele não está sabendo lidar, não está sabendo o que fazer, não tem um diálogo suficiente para falar, porque muitas vezes quando fala já vem agressividades, como diz na Bahia, lá vem coice, porque não sabe se colocar no lugar do outro, não entende, quer mostrar os sentimentos de outra forma. Todas as formas que mostramos que nosso comportamento está dizendo algo. As brigas são pedidos de socorro, a repetição da mesma coisa é pedido de socorro, é atenção, tudo que é atenção, carinho, admiração, respeito, colo, ou o que for. Mas só que cada um só dá o que tem. Não pode dar o que não tem. Nada justifica, mas infelizmente é a maneira de como a pessoa vê, de como a pessoa se vê e vê um todo. Não tem como mudar a visão do outro. E o livro, ele dá esse suporte para a pessoa saber lidar com o conflito dentro do contexto familiar, com os seus filhos, ver como eles estão sendo dentro do meio que está vivendo, o comportamento deles, se está sendo uma pessoa boa, se está sendo uma pessoa maldosa, se está sendo uma pessoa ali de uma índole ruim, porque é o que ele se torna.
Pelo que ele vê, ele se torna, ele passa a ser. Muitas vezes a culpa não é dos pais, os pais só têm uma parcela por fazer parte da vida dos filhos, mas as decisões, os pensamentos, o que ele se torna é uma construção que ele pega um pouquinho daqui, de lá, e aí junta e forma a construção de identidade dele, pro lado bom ou lado ruim, pro homem de bem ou não, da malvadeza, e se convive numa relação familiar de muito conflito, de brigas, de maus tratos, de agressões físicas, verbais, psicológicas, ele vai achar que isso é normal, é natural. Então passa a maltratar mulheres, homens, a fazer malvadeza com os animais, com as pessoas, porque ele acha normal. Para aquela pessoa é normal. Ela é normal. Está fazendo tudo normal, não está fazendo nada demais para ela. Mas só que não é bem assim, pela maneira de enxergar as coisas. Só com o tempo, por passar por situações que vai ter que pagar tudo, toda ação tem uma reação, né? Que se faz, aqui se paga. E aí a pessoa pode passar por situações que vai levar ele a mudar a mentalidade para olhar pelo lado bom ou piorar mais ainda. Mas o ser humano, ele tem esses dois lados, luz e ausência de luz. Flui aquele que mais alimenta naquele momento, é um estado, estar, não quer dizer que essa pessoa vai ficar assim pro resto da vida, não quer dizer, porque nós somos o processo de desenvolvimento constante na nossa vida, não é ali, eu nasci assim, vou morrer assim, a não ser que decida não querer desenvolver, mas não por não ter a capacidade de se desenvolver, de evoluir em todas as áreas, em todo o processo, né? Em tudo, só se não quiser. É uma forma de como ver as coisas. Tem alguma pergunta? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Adão, Benedita, Maria Aparecida. Muito obrigada por estar aqui, pelas flores, pelos prêmios que vocês deram. Muito obrigada. E vocês têm alguma perguntas para fazer referente ao contexto familiar, sobre o desafeto, o afeto, como você está vivendo na sua relação familiar? Está satisfatória? O que precisa mudar? Como está agindo dentro dali das relações? O diálogo está fluindo? Tem dificuldades de ter o diálogo? Como é? E o livro, eu já li essa parte, né? A parte do começo dele, e cada parte ele vai mostrando o envolvimento que temos dentro da nossa família com as pessoas, do convívio com nossas pessoas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Maria, Paulo, Uza, Marisete, Maria. E isso dará um outro sentido à vida. Lembranças doloridas, que eu te falo, referente às reminiscências, tornarão mais branda. A percepção passa a ser mais racional, compreendendo melhor o que aconteceu. Por mais que não se aceite a realidade, a dor da não aceitação é pior do que a dor em si. Quando se nega a própria história, somos o que somos, porque temos a nossa história de vida. Por quê? Quem seríamos? Se você não tivesse a história de vida que você tem, quem você seria?
Precisamos entender, aceitar, usar a inteligência emocional raciocinada para não sofrer por falta de visão ampla das coisas, de raciocinar, de entender, de analisar, de conhecimentos, de se conhecer e conhecer a vida. Muito obrigada, bom final de semana, aproveite para você viver uma relação satisfatória, fazendo primeiro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se tem conflito dentro de casa com os filhos, se eles não saem do quarto, só ficam em redes sociais, que eles não conseguem se juntar à mesa para tomar um café, um almoço, um jantar, faça aquela receita que ele mais ama, aquele prato, vá, fique lá com ele no quarto, coma com ele, converse. Entre uma garfada e outra, você fica olhando o que ele está fazendo, faz algumas perguntas sobre o que ele está fazendo, peça para ele te ensinar. Então, insira ele nas suas relações, independente de que tem que ficar na mesa sentado para conversarem. Não importa o meio que vocês estejam, precisa conversar ali, aproveitar aquele lugar, porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Um segundo que você passa com atenção, olhinho com olhinho, se importando com o outro, ali vale por muita vida. Ali é onde a estrutura vale mais do que se você fica ali o dia todo ou mais horas com seus filhos ou com seu esposo, sua esposa. Procure fazer algo na relação familiar, primeiro para você se agradando. Aí fala, nossa, se esse bife, eu amo essa receita desse bife, meu filho, meu marido também ama, então todos ganham, né? Aí você vai fazer ali para todos. Primeiro você, não tem importância você fazer de vez em quando aquilo, um prato que o outro gosta e você não gosta muito, mas faça também o seu, aquilo que você gosta, porque se você não pensar em você, quem vai? Então, primeiro é isso que dá uma estrutura, pergunta o que o outro quer, gostaria de o que, esse carinho e atenção que dá o suporte, que as pessoas querem o amor, falando eu te amo, dando presentes caros, ficando o tempo todo grudado, e o eu te amo está em cada ação positiva que o outro faz, né, com as pessoas, um com os outros. Cada ponto positivo, cada atitude, cada ação, cada movimento prazeroso que dá para o outro, tá dizendo eu te amo. Não precisa falar eu te amo o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas querem ouvir o tempo todo para validar que ama, mas muitas vezes não é assim. E a pessoa muitas vezes não sabe se dar assim. É saber como entender o outro. Beijo no coração e muito obrigada.